Vejam só, está chegando o dia do sorteio. Em outubro, uma fotografia vai ganhar alguns presentes. O primeiro deles é a Bíblia Missionária, editada pelo pastor Jamierson Oliveira. Tá aí, ó, Bíblia Missionária, a edição em português, né? Não sei que a pessoa prefira em espanhol, mas nós temos a Bíblia em português. E um conjunto de ingressos para você ir ao Magic City, na Grande São Paulo, um parque aquático, onde você vai se divertir, vai estar calor, né? Já tá, né? Vai se divertir à vontade um dia. Ele fica em Suzano, na Grande São Paulo. Tá bom? Como é que você faz para concorrer se você ainda não mandou sua fotografia? É só você fazer a foto de quem assiste ao programa na sua companhia e postá-la no facebook.com/programa Vejam Só. Né? Esse é o endereço eletrônico para você postar a sua foto, identificando as pessoas que aparecem nela, a cidade e o estado. E se não foi você que bateu a foto e a pessoa não consta da fotografia, você põe o nome da pessoa também. Tá bom? Vamos ver as fotos de hoje. Vamos lá. A primeira foto vem de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É o Gilberto Santos, que assiste ao programa. Legal, Gilberto. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É o Reverendo Jair que está lá atrás. Faz tempo que o Reverendo Jair não vem, hein? Vamos lá. Em Poá, na Grande São Paulo, nós temos o Valber e a Célia. Né? A segunda fotografia. Valber e Célia, cadê eles? Tá aí, ó. E no porta-retrato, os filhos Vitor e Giovana, né? O Vitor e Giovana no porta-retrato, mais o casal Valber e Célia. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência em Poá. Boa sorte no dia do sorteio. Aqui em Pirituba, bairro da capital paulista, nós temos o Marcos Fernandes e a mãe, a Ruth Ribeiro, assistindo ao programa, e fica aqui o convite para virem assistir a gravação ao vivo, já que moram na capital. É só combinar os detalhes pelo Facebook, tá bom? Marcos e Dona Ruth. Próxima fotografia no interior de São Paulo, em Araçariguama, que é pertinho, né? O Vale da Bênção fica ali em Araçariguama. A Rosineide Lima assiste ao programa. Deus abençoe você, Rosineide. E se quiser vir assistir a gravação ao vivo, já que você mora perto, né? É só combinar os detalhes pelo Facebook. A última foto de hoje vem de Caieiras, na Grande São Paulo. E nós temos o Paulo Sérgio, né? Que também recebe o convite para vir assistir a gravação, já que Caieiras não fica longe. Tá bom? Deus abençoe. Boa sorte, Paulo, no dia do sorteio da sua da fotografia. E eu tenho que mandar um ósculo santo para Kialanda, que mora em Angola e assiste ao Vejam Só. É pelo YouTube que assiste? Pelo YouTube. Então, Kialanda, lá em Angola, né, na África, assiste ao Vejam Só e curte a gente. Mandou um aviso, um ósculo santo para você, Kialanda. Não conheço Angola, quem sabe um dia estarei lá. Bom, entre nós está o pastor Lisânias Moura. Pastor, por que o senhor escreveu o livro que o senhor escreveu, Cristãos Homoafetivos? Tem várias razões. A primeira delas foi pensando como os pais lidam com a questão. É muito dolorido para qualquer pai, qualquer mãe, ouvir uma confissão do filho: eu sou homossexual, ou tenho tendências, ou sou homoafetivo. Mas ao longo da linha também pensando na igreja, como que a igreja lida com a questão, que não é tão fácil lidar, como você já disse, mas pensando como é que a igreja pode, a despeito de todo preconceito, ser um lugar de acolhimento e um lugar seguro também para aquele que é homoafetivo. Esse é o que me motivou a escrever o livro. Muito legal. Pastor Neto, o senhor se notabilizou já há muitos anos como um militante evangélico que transita dos dois lados, né? Aliás, o senhor leva a pedrada dos dois lados. Dos dois lados. O que mostra que o senhor está certo. Né? Isso é bom, isso é bom. Agora, o pastor Lisânias usou uma palavra que eu queria que o irmão explicasse, explorasse. Existe preconceito entre os evangélicos contra os homossexuais? Existe. Isso não é errado? Ainda existe, porém a coisa está mais velada. Tem aquela igreja que diz assim, nós aceitamos, mas muitas vezes
na convivência, né, o indivíduo acaba sendo deixado de lado. E a segunda pergunta que você me fez foi? Então, mas se existe preconceito, preconceito não é pecado? Existe. Heber, hoje eu posso falar e não tenho medo, que eu já transitei por igrejas que diziam me conhecer, me aceitar, mas à medida em que eu compartilhei a minha história de vida com a igreja, eu fui ficando de lado, eu fui sendo deixado de lado. Sabe, o pastor não deixou pregar, ele não deixou mais de fazer determinada coisa, e eu percebia nisso uma atitude de preconceito. Por quê? Quando se trata de questões relacionadas à homossexualidade, existe sempre uma dúvida na cabeça do outro, será que ele deixou mesmo? Certo? Se ele deixou, ele tem que estar casado. Se ele casar, ele tem que ter filho. Se ele tem que ter filho, ele tem que demonstrar pra gente. Então, um exemplo aqui, eu tenho um amigão, né, vou citar o nome dele aqui, o João Santolim, que ele não se casou. Mas ele conserva ainda alguns trejeitos muito leves. Então, por causa disso, as pessoas acabam muitas vezes colocando ele de lado. O Vini Torrezinho, que o senhor conhece, quantas vezes pregou na sua igreja. O Vini conservou muitos trejeitos ainda e ele, de certas, em algumas maneiras, ele é deixado de lado. Entende? Eu vou falar em igrejas por aí e o pessoal fala assim, o testemunho do pastor Neto. Mas eu começo fundamentando com a Bíblia e tal, depois quando eu entro mesmo no testemunho, e meu testemunho tem uma parte muito negra, muito suja, e às vezes eu evito contar. Então quando eu passo por tudo, o preconceito está onde? Quando termina, poucas pessoas da igreja vêm cumprimentar, entende? Aí o pessoal fala assim, a gente vai marcar um outro dia e nunca mais liga. Então o preconceito ele existe, ele é velado. Infelizmente, a igreja ela não é tão sadia e madura, desculpe, para saber lidar com tantas outras questões. Existe preconceito para com o divorciado, existe preconceito para com aquele que está no segundo casamento, existe preconceito para muitas outras coisas. Então a igreja, ela é composta de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, honrar e glorificar Jesus, mas que todas elas têm as suas falhas. Essa igreja que eu estou agora é uma igreja que parte conhece minha história de vida e parte me ama, respeita. Tem o pastor Neto assim, sabe? Nem o lanche da cantina eles deixam eu comprar, porque um irmão vai lá e paga. E o pastor me pediu esses dias, pastor, como você está conosco há 2 meses, eu quero deixar um domingo para você contar o seu testemunho. Eu falei, vou sair no domingo seguinte. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas, elas estabelecem critérios para ver a transformação no outro. Quando, na verdade, o princípio de transformação seria amar a Jesus e andar com Jesus diariamente. Isso basta. Pastor Lisânias, ainda nessa linha do preconceito, então, eu ouço o irmão falar, existe preconceito. O pastor Neto fala que existe preconceito até com o ex-homossexual, dentro da igreja. Nós vamos no preconceito da igreja. Então, não ter preconceito significa aceitar o homossexual e o homoafetivo e ficar orando para ele ser transformado, é isso? Eu creio que é aí que está o medo da igreja. Achar que se acolhe significa que vai concordar com o comportamento. Aí gera uma tensão que eles na igreja nem percebem, que já estávamos falando de preconceito, que são preconceituosos algumas igrejas, algumas pessoas, mas uma distinção entre pecado e pecado. Olhando da perspectiva divina, Deus rejeita tanto o preconceito contra o divorciado, como rejeita o preconceito contra o homossexual. Agora, a igreja acha que, vou repetir, ao acolher quer dizer que concorda. Não, a igreja devia ser um lugar seguro onde o homossexual, o hétero, o adúltero, o ladrão, ele pode entrar, ser acolhido para poder ser transformado. E o desafio da igreja é acolher, não concordar com o comportamento do ladrão, do adúltero, do crime de pornografia, mas desafiá-lo, como o Neto falou, a uma vida com Jesus que o transforma. Mas o medo de dizer, bom, se eu tiver homossexual na minha igreja, eu vou concordar. Não quer dizer, mas eles têm lá, a igreja tem adúlteros, tem ladrões, tem mentirosos, ninguém está muito preocupado, mas foca em alguns tipos de pecado. Tá. Como seria o comportamento certo da igreja sem preconceito, pastor Neto? Especialmente, preconceito esse que o senhor mencionou, preconceito contra homossexuais e ex-homossexuais. O que como seria uma igreja ideal? Ideal, certo.
seria uma igreja que em tudo imite a Jesus. Para mim, isso é chave. No sentido de acolher, no sentido de cuidar, no sentido de não julgar, tá? No sentido de socorrer nas necessidades. Eu digo assim, uma igreja que expresse Jesus nas suas ações, sabe? Essa para mim seria a igreja ideal. Por quê? Porque é uma igreja que demonstra a sua maturidade, demonstra o seu nível de espiritualidade, demonstra o seu nível de unidade. Então ela vai, nas suas ações, ela vai demonstrar características espirituais que vai dizer assim, nós somos uma igreja saudável. Porque fazemos isso, fazemos sem medo. Eu sou professor da Escola de Missões Urbanas e nós temos algumas práticas na escola que é o seguinte, nós vamos na igreja caracterizada de algumas coisas, no dia do culto que a gente vai fazer. Então vai um caracterizado de travesti, vai outro caracterizado de morador de rua e entra como a igreja não sabe quem é aquela turma que invadiu. Só sabe que tem alguém na Escola de Missões que vai pegar. E durante a pregação a gente transita entre a igreja, para causar um certo encontro. Então você senta do lado de uma pessoa sai fora, você senta, né, no caso do travesti, vem, senta, a mãe pega o filho e tira de perto. E a pessoa que está pregando vai usar o nosso exemplo. E aí quando a pessoa fala assim, olha, eu queria chamar aqui algumas pessoas, nós vamos para frente e tiramos a roupa. E ao tirar a roupa, as pessoas se sentem envergonhadas, porque na verdade era um personagem, não era alguém na vida real. Que sentou do lado do seu filho e ela puxou o filho e se espremeu no banco. Então aí que nós levamos a pessoa a refletir. A sua reação, ela reflete Jesus? Ou você está apenas se protegendo dentro da igreja? Tá, mas vamos lá. Em cima disso que o irmão Neto mencionou, pastor Lisanes, a gente não corre o risco, na prática, de... Não, somos acolhedores e tal, não concordamos com a prática, mas acolhemos. De ter pessoas que estão lá, porque o ambiente da igreja é gostoso, o culto é bom, a música é de boa qualidade. Estão lá, vivendo como bem entendem e se julgando salvas, porque estão no meio do povo de Deus. A coisa não tende a ficar meio normalizada. Outro risco. Os pais não vão ficar meio preocupados se tiverem filhos ou filhas adolescentes, eles serem influenciados e seguirem um exemplo ruim? Como é que faz? Essa pergunta é desafiadora, porque eu estava acompanhando o que o Neto estava falando. Realmente essa igreja que a gente via experimentar, mas somos pecadores, não temos tudo isso. Eu creio que devemos pensar a partir do exemplo de Jesus. Jesus sentou com a mulher samaritana. Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas necessariamente não quis dizer que apoiava Zaqueu, o que apoiava o estilo de vida daquela mulher. Ele correu riscos e ele foi mal entendido. Então, se uma igreja quer refletir Jesus em qualquer área, seja com homossexual, com adúltero, com ladrão, ela vai correr riscos. Ela vai ter pessoas insatisfeitas, vai ter pessoas que vão embora por causa disso. Agora, dentro da sua pergunta, como é que a igreja então consegue ser acolhedora sem ser conivente? Então veja, se na igreja do pastor Neto, na sua igreja, na minha, eu vejo alguém que está vivendo moralmente de uma forma incorreta, a gente chega junto, confronta, tenta trazer para o caminho do Senhor. Se a pessoa não muda e se diz seguida de Jesus, tem um lado da disciplina da igreja. A mesma coisa com aquele que é adúltero, homossexual, ladrão, mentiroso. E se a pessoa se diz seguidora de Jesus, mas não abandona a prática pecaminosa, é o papel da igreja dizer, sua vida é incoerente, não há lugar para você aqui. Há sempre o lado da disciplina, mas em geral, a igreja antidisciplinar, ela rejeita, como o Neto falou, tem esse preconceito. É um perigo, há o perigo dos pais ficarem desajeitados ou desconfortáveis, mas eu imagino que os que andaram com Jesus também ficaram desconfortáveis, os próprios discípulos, quando viram Jesus sentado com a mulher adúltera. Como é que é isto? Mas chega um momento em que a convivência sendo
conduzida pelo Espírito Santo, a gente consegue separar acolhimento de aprovação. Eu posso acolher sem aprovar. Eu vou dizer àquela pessoa, eu amo você, eu quero ver você aqui nesse lugar, mas a gente não apoia o seu comportamento. Eu creio que essa seria a abordagem inicial, né, para lidar com a situação. Tá bem. Pastor Neto, o senhor mencionou aí, na sua fala ainda nessa área do preconceito, igrejas que têm preconceito com as pessoas que se converteram a Jesus e que abandonaram a prática da homossexualidade. Então, com o homossexual que ainda não abandonou a igreja... Aí é pior, é pior. Ele já faleceu, talvez o pastor tenha conhecido o José Mauro, né? Que é o Maurinho. Ele foi travesti, ele se converteu e foi para a Batista de Santo André. Ele relatava muitas vezes comigo o seguinte, que dentro da igreja uma grande maioria aceitava ele no seu novo estilo de vida, mas o fato dele ser um homem que tinha seios, outras pessoas olhavam com desprezo e não deixavam ele conversar. Só que eu estou falando do Mauro, mas eu também já passei por isso e ainda tenho amigos que passam por isso. Então é o seguinte, o Weber, infelizmente a rejeição existe porque nós somos pessoas imperfeitas. Nós estamos num processo, numa busca de perfeição através do relacionamento com a palavra, do relacionamento com Deus e encontramos áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. E muitas vezes, uma coisa que precisa ser trabalhada em nós é o medo. Tá? O medo de lidar com o diferente. Então, por causa desse medo, as pessoas acabam rejeitando. E o preconceito existe, sim, para as pessoas que deixaram. Eu tenho amigos, um amigo, hoje ele está na África, está fazendo um trabalho excelente, a igreja dele está crescendo. Ele vivenciou a questão, a única pessoa que sabe que ele teve a questão é eu e a família dele. Porque nós tivemos que velar a coisa para que ele não sofresse tanto preconceito. Acreditamos no potencial dele, ele está bem, a gente se fala via redes sociais. Ele não estou bem, ele é mais velho que eu, né? Um cara de 50 e poucos anos, né? Mas ele, assim, ele não fala para outras pessoas porque ele teme que as pessoas rejeitem ele, porque o preconceito às vezes é velado, né? Às vezes ele é velado, mas muitas vezes ele existe assim, de forma bem descarada. Se eu posso continuar na linha que ele falou, acho que é uma pergunta, talvez até os que estão em casa nos assistindo, né? Então, como é que eu lido com o preconceito? Eu imagino, e eu acho que eu tenho certeza que se eu estou do lado de alguém, não vou esquecer o homoafetivo por enquanto, mas um adúltero, eu sei que ele adulterou. A tendência é me afastar. E se me encontrarem andando com essa pessoa, o que vão falar de mim? É uma tensão. Agora, como é que eu lido e deixo Deus mudar o meu coração? É quando eu admito para Deus, Deus, se eu pudesse, eu nem falava com essa pessoa. Mas eu quero ser honesto com o Senhor. Eu preciso amá-la como o Senhor a ama. Mas eu tenho dificuldades, eu não gosto disso. Essa honestidade com Deus de confissão, de pecado, faz com que, naquela hora, ele se iguale ao homoafetivo, ao homossexual. Eu não sou homossexual, mas eu tenho outros problemas, outros pecados, que a mesma graça que eu peço sobre mim, que Deus derrame sobre mim também. Mas enquanto eu não admitir que eu sou preconceituoso, a tendência vai ser me afastar. Aí eu nunca vou refletir Jesus para aquele que é diferente, sim, como o Neto falou. É um desafio para a igreja isso. Posso para todos nós, né? Colocar uma coisa, se eu vou com meu namorado na igreja, como a igreja vai me tratar? Essa é uma questão. Tem uma igreja aqui em São Paulo, tá? Que um casal de gays chegou, eles simplesmente deixaram o casal de gays à vontade. Na hora do louvor ia lá, cumprimentava, eles foram ficando na igreja, ficando na igreja. Depois de 8 meses, um deles se converteu. Foi para frente, entregou a vida para Jesus e tudo. E veio com o namorado e foram para casa e chegou lá e falou assim, olha, a partir de hoje não tem mais relação sexual, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. Porque eu aprendi, no primeiro dia que o cara se converteu. Essa é a conversão verdadeira, sabe? E aí eles se separaram. O que ele fez? Ele foi para a igreja buscar com o pastor, sabe, aconselhamento, orientação, crescimento. O pastor não tinha, certo? O pastor me ligou, pediu material, pediu apostila, eu mandei um monte de coisa para ele.
E ele começou a ensinar sem saber, simplesmente porque o outro havia se convertido. Então, quando vem, por exemplo, um casal de lésbicas, né, ou mesmo um travesti ou um transexual, né, para a igreja, o nosso primeiro olhar deve ser aquele olhar de compaixão e graça, sabe? E, se possível, olhar e ir até lá, dar um abraço. Não precisa o pastor falar, vai lá e dê um abraço. Não, vai lá, dê um abraço, seja espontâneo, diga seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Estamos felizes de receber você no nosso meio. Se possível, sente próximo, sabe? Convide para ir para a cantina. Quando eu pastoreava a Igreja Redenção, nós fazíamos isso e víamos respostas, sabe? Então, o que precisa ser feito é isso. Eu digo que a graça de Deus é a que nos leva a acolher o indiferente e a colocá-lo sobre os nossos ombros, se necessário for, e caminhar com ele para que as suas chagas possam ser curadas. Então eu sempre digo essa expressão aí. Que outra coisa que eu acho que nos desafia, devia nos desafiar, é, olhando para essa pessoa, para o homossexual, é que Jesus também morreu por ele. Ele carrega a imagem de Deus. Então, mas vamos lá. Deixa eu abordar uma questão. Começar com o Neto, depois o irmão Fábio. O que a gente ouve muito, pastor Neto, é o seguinte. Pessoas homossexuais, criadas no Evangelho, e que lutam muito contra isso, chegam à conclusão de que não conseguem tirar o desejo por pessoas do mesmo sexo do coração, e chegam à conclusão de que Deus as fez assim. Deus as fez assim? Porque, veja o seguinte, o Éder, essa conclusão, Deus as fez assim, faz parte da teologia Queen, que defende isso. Que, por sinal, essa teologia ela foi defendida por um daqueles que assessorava que fazia grandes cruzadas, o Billy Graham. Porque ele também era gay e sofria com isso, então ele resolveu desenvolver uma teologia para defesa. É muito bem fundamentada, eu já li muita coisa dela. O que acontece é o seguinte, quando o indivíduo vem em busca de ajuda, ele quer que a ajuda aconteça de imediato. Ele chegou hoje e já quer que o desejo suma amanhã. Não, né? O primeiro texto que a gente vai trabalhar é o texto lá de Gênesis que diz: o teu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Ele tem que aprender a dominar as suas emoções, a dominar os seus pensamentos. E aí inicia-se, a palavra é processo. Processo é algo doloroso. Inicia-se um processo para que esse indivíduo consiga alcançar a maturidade emocional. Para que a maturidade emocional, ele consiga se ver bem diante das tentações. Só que o que acontece? Quando ele inicia o processo, as tentações aumentam. É muito comum isso. Mas aí ele acaba desistindo, porque ele tem uma série de tropeços e desiste, certo? E aí ele vai desistir e dizer o seguinte: eu tentei de tudo, ninguém mudou minha vida, Deus me fez assim, eu vou me aceitar como eu sou. É o caminho mais fácil. Se eu tivesse desistido lá no começo, olha que eu não tive conselheiro ajudando. Eu tive, sim, leitura de livros, muito choro, muito, eu vou dizer assim, muito quebrantamento de Deus para que ele transformasse. A coisa foi acontecendo. Isso foi com Vire, foi com muitos outros que passaram pelo Êxodo e outros que eu conheço. Então o indivíduo, ele quer a coisa de uma maneira muito rápida, ele é muito mimado. E como essa coisa não acontece dentro desse processo instantâneo, né, ele faz o quê? Ele desiste e fala assim: Deus assim. Que é a coisa mais, digamos assim, prática. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia diz que Deus, macho e fêmea, os criou, tá? Que está falando ali de gênero, ele não criou um terceiro gênero, tá entendendo? A psicologia sustentava até 1963 que não existe nada comprovadamente genética que favoreça a homossexualidade. Certo? A homossexualidade é uma questão da cabeça do indivíduo e da afetividade do indivíduo. Não existe outro recurso. Mas ele começa a dizer assim: Deus me fez assim. E aí eles vão usar uma outra coisa. Ora, se toda forma de amor vale a pena, que mal há em amar um outro homem? É a segunda coisa que eles vão dizer. Porque eu estou amando e Deus é amor. Então, uma mente corrompida, né, pelo pecado, ela vai distorcer toda a verdade em prol dos seus desejos. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de seguir
os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Fala Amigo Noturno com o missionário R.R. Soares ao vivo. Sextas-feiras nós estaremos aqui falando do poder de Deus, unindo todo o país na presença do Senhor e fazendo a oração da fé. Participe, envie o seu testemunho e faça seu pedido de oração. Fala Amigo Noturno, de segunda a sexta, 8 da noite.